Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos uma frase muito conhecida no meio popular que representa aquelas pessoas que receberam alguma coisa de ruim na vida, alguma tragédia, um mau momento, uma perda de emprego. Ela dá uma viravolta e faz com que aquilo se torne uma coisa boa, que faça com que outras pessoas aproveitem do seu exemplo. Essa frase é aquela, me dê um limão que eu faço uma limonada, conhecida pelo Brasil inteiro, a todos os lugares, né? E eu diria o seguinte, tem pessoas que pegam limão e faz uma limonada, tem outros que pegam limão e faz muita limonada, doce, distribui à vontade. E tem uns caras que pegam limão e faz laranjada, faz pudim de leite condensado, faz soufflé, faz um monte de coisa. Eu vou conversar com uma pessoa hoje que dispensa apresentações, Daniel Dias, atleta paralímpico. É mais ou menos isso? Faz laranjada, faz pudim, faz soufflé, faz com limão. De tudo um pouco. Com limão. Com certeza. E ainda dá risada. Com certeza, sempre. Dá para aproveitar até a casca, né? Não perde Daniel, nada. Prazer receber você no programa Diversidade. Fazia tempo que eu estava querendo fazer essa entrevista. E eu acho que é o maior recordista de medalhas paralímpicas do Brasil, não é isso? Isso. Para mim é uma alegria estar aqui também e poder bater um papo. E hoje eu sou o maior recordista mundial, né, masculino em Paralimpíada. É o que eu falei, vou fazer no índice Bovespa, investir em você, futuro ouro, certo? Acho eu que tinha dá um certo. quadro de medalhas aqui que ia de 2010 até 2016, passando por Mundial de Natação, Parapan, Paralimpíada, que dava um total de 59, mas você falou assim, não, tem o antes de 2010, que aí supera 80. Isso, passa de 80. Você passa de 80 medalhas, tudo disputando natação. O Daniel, quantos tipos de natação diferentes? Eu estou falando com leigo, quer dizer, eu sou leigo e estou falando para leigos, tá? Tem 50 metros, 100 metros, 200 metros, de costa, de frente, de lado, quantos tipos tem? Pode inventar esses de lado também, que daí eu consigo aumentar as medalhas, né? Mas hoje a natação paralímpica, ela tem as categorias de S1 a S10, é físico-motor, de S11 a S13 é visual e S14 intelectual. O S é swimming, natação em inglês. Quanto maior o grau da deficiência, menor o número da classe. De S1 a S5 tem até 200 livre. Então, 200 livre, 100 livre, 50 livre. Que é o que você participa. O livre você nada, pode nadar o crawl, costas, você nada o que você quiser, desde que seja borboleta, costas, peito ou crawl. E aí tem 50 costas, 50 borboletas, 100 metros peito, além dessas 3 provas de livre. E nisso é que dá aquela somatória, porque o cara vai disputar futebol, por exemplo, vai pegar uma medalha, futebol. Exato. Na natação, como no atletismo, por exemplo, o cara pega várias medalhas, porque ele participa de vários tipos de competição dentro da natação. Se a gente pegar aí o próprio Mundial em 2010, que são 9 medalhas, ou 2011, que são 11 medalhas no Parapan, é porque além das provas individuais, eu também nado o revezamento. E aí, em 2011, que foram 11 medalhas, foram 7 provas individuais e mais 4 revezamentos. Nós temos hoje outros grandes nadadores dentro das Paralimpíadas, né? Sim. O Brasil hoje está muito bem, não só na natação, né? Mas também atletismo, vôlei e tantos outros esportes que a gente está muito bem. Ô Daniel, você sabe que, não está aqui nas perguntas não, mas eu já falei isso diversas vezes, quando eu começo a conversar com para-atletas, eu vejo quando o pessoal entra, aquele desfile inicial, né, para começar os jogos, e todas as vezes que eu vi, principalmente nesse último agora, eu choro. Eu não sou muito emotivo, não. Por quê? Porque eu fico olhando aquelas pessoas que estão entrando nos estádios ali e fico pensando, será que o público, de uma maneira geral, sabe o sacrifício que esses caras fizeram nos últimos 2 anos para estar ali? Porque o patrocínio para os iniciantes, para o pessoal que está aí começando, é zero, né? A dificuldade imensa. Então, eles se desgastam 10, 20, 30 mil vezes mais do que os atletas olímpicos para estar lá. Então, eu fico olhando assim o antes daquela entrada. E dá para chorar, não dá? E você, quando está caminhando ali no meio, não chora também? A gente se emociona, assim, não só
pela nossa história, porque realmente a gente passa a conhecer muitas histórias. Às vezes a gente fica muito preso à natação, mas quando você pega uns Jogos Paralímpicos, Pan-Americanos, você convive com outros atletas de outras modalidades e realmente você conhece a história. A gente sabe que a realidade do esporte no Brasil, seja ele convencional ou paralímpico, não é das melhores, é difícil você ser atleta no Brasil hoje, mas né, eu acredito também que o esporte paralímpico está melhorando muito. Hoje a gente tem o centro de treinamento aqui em São Paulo, que fica localizado ali na Imigrantes, a gente consegue oferecer e dar oportunidade para muitas crianças que querem começar no esporte. Então, para mim, acho que esse é um grande começo, esse é um grande legado que ficou dos Jogos do Rio. Mas as coisas estão melhorando no esporte paralímpico. O paralímpico é recentíssimo, né? Quer dizer, nós estamos falando de atletas como você, por exemplo, não pegou isso. Ah, não. Esse boi aí. Hoje eu olho essa molecada começando e com a estrutura que eles têm, na casa da piscina mesmo, podem treinar e competir no Centro Paralímpico, que é uma piscina das melhores do mundo. E a gente não tinha isso. Você cresceu em Camanducaia. Cresci em Camanducaia. Imagina o Centro Paralímpico. No Rio, né? Como diz. Centro Paralímpico de Camanducaia. Pois é, então. E nem piscina tinha em Camanducaia, né? Então eu tinha que sair de Camanducaia para poder me dedicar aos treinos. Mas você não teve um Centro Paralímpico, mas teve uma coisa melhor do que isso. Você teve a liberdade que os seus pais te deram na criação. Deixaram você aprontar todas. um pouco mais até, vai. Certo. Trataram você assim, sem preconceito, sem aquele negócio de protecionismo, deixou você à vontade. E isso fez com que te desse liberdade de aspiração, de fazer, de ser um Peralta na vida, de aprontar todas. Eu agradeço muito a Deus pelos meus pais justamente por isso, porque realmente eles nunca colocaram esse limite de realização e capacitação na minha vida. Eu costumo passar essa mensagem para as pessoas, de que alguns pais a família hoje... em primeiro lugar. Ela tem que vir. Tem que vir. Ela tem que te dar apoio. Se a família não te der apoio... Mas tinha um problema, né? Você era conhecido como destruidor de próteses. Quebrava muita perna. A professora ligava para o seu pai e falava, quebrou a perna. Não, é a prótese. Quebrou a perna dele. Só dava prejuízo financeiro. Eu acho que meu pai sofreu bastante. Comprou muito Durepox. Era muito. Era muita cola, era... Consertar. Andou de bicicleta? Andei de bicicleta, aprendi um pouco tarde, mas eu costumo dizer também que tudo na vida tem o seu tempo. Eu já fui andar com 12 anos, já tinha 12 anos, mas eu não desisti. E aí é engraçado que às vezes eu conto isso, mas você caiu? É claro, você anda de bicicleta, você caiu também, não caiu? Eu comecei a andar com 15. Como qualquer outra... E tem muita gente que não anda Não até anda, hoje. Você está reclamando que eu não É verdade, mas é isso que eu agradeço muito a meus pais por isso, né? Porque eu imagino também o desafio para eles de como que ele vai andar de bicicleta. Se vira e ele vai conseguir. Exatamente. Você sabe que eu faço entrevista muito voltada para o mercado de trabalho e as empresas ainda têm aquele tipo de preconceito, não vê a potencialidade do cara, ele vê a deficiência do cara e fala assim, nós queremos que ele faça assim, 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 né? E aí o deficiente chega lá e quer fazer de outro jeito, os caras, não, tem que fazer, então ele não serve. Não, serve, caramba, deixa ele fazer do jeito dele, não é isso? Exato, exatamente. Se você vai andar de bicicleta de costa, problema é seu. Boa, mas é verdade, realmente põe é o retrovisor de costa. Se vira, certo? E vai andar de bicicleta. O importante é andar, não é isso? O importante é você conseguir realizar, exatamente. É isso que eu costumo passar para as pessoas. Mas com tudo isso você sofreu preconceito? Infelizmente, o preconceito ele tá presente, né? Ele estava presente, né? Nessa minha época de criança, de adolescência. A gente sabe que hoje ainda existe. E nem por isso a gente tem que ser um coitadinho, a gente tem que lamentar, a gente tem que mostrar justamente o contrário, né, para as pessoas, porque o preconceito ele está dentro da gente. Às vezes o próprio deficiente tem o próprio preconceito e a gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar o preconceito que existe dentro de nós. Você trabalha com isso dentro do meio seu de para atletas, onde vem gente de todos os lugares do Brasil, de lugar pobre, de lugar rico, de grandes cidades, de grandes centros, ou às vezes do interior, lá do meio do mato, vem aqueles atletas que têm algum tipo de deficiência, seja ela qual for, e você trabalha isso com eles, fala assim, esquece isso daí, cara, esquece que o cara te xingou, esquece que você tinha um apelido e toca a sua vida, você chega a trabalhar isso?
Quando Já que eu você tenho trabalhou com oportunidade, você, né? Quando eu tenho oportunidade de conversar com alguns atletas que estão começando ou com pessoas que têm alguma deficiência e vêm conversar comigo, é justamente essa mensagem que eu tento passar para eles. Tira o preconceito dentro de você, porque você está tendo preconceito, você está se achando inferior. E é engraçado, a gente precisa trabalhar isso da gente, porque por mais que eu tenha minha deficiência, às vezes eu olhava, quando eu comecei no esporte mesmo, olhava algumas deficiências e falava, nossa, esse é deficiente, hein? E eu não sou, eu também era, então eu mesmo estava tendo preconceito com algumas deficiências e a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Então, quando eu tenho essa oportunidade de poder conversar com algumas pessoas, é essa mensagem que eu tento transmitir, de que somos todos iguais. E o esporte é uma grande ferramenta para isso. A natação me ajudou a perceber isso, que se a gente nadar, claro que você me contou aqui que não sabe nadar, eu estou aprendendo, então... Não, um martelo sem cabo, mais ou menos isso. Mas a partir do momento que aprende, e se a gente cair na água junto, ali somos iguais. Você sabe que eu fiquei paraplégico com 41 anos, então eu poderia dizer para você assim, eu nunca sofri preconceito. Tinha algumas rusgazinhas, assim, algumas encrencas que eu me impus, né? Porque já era adulto, já tinha uma formação, tudo mais. Não sofri preconceito. Aconteceu comigo um caso contrário, aconteceu inveja. Eu estava parado num posto de gasolina e passou um cara com, sabe, poliomielite, aquela paralisia infantil que os caras falam, ele puxava a mão no joelho, assim, né, aquela perna mais fina. Aí o cara, o frentista falou assim, nossa, tadinho. Eu falei, tadinho o quê, rapaz? Tô morrendo de inveja dele, meu, ele anda. Ele tá andando, né? É verdade. É diferente. A deficiência dele era menor que a minha, eu tô com inveja dele. Sim. Mas diz que a pior deficiência é a nossa, né? Exato. A pior deficiência é a nossa. A do outro é sempre suave. Isso. Sempre suave. Ô, Daniel, você participou recentemente de um painel sobre drogas em Brasília. Não foi isso? De doping. Sim, de doping, exatamente. Doping. Não é sobre drogas, é sobre doping. É. Nossa, a gente estava fazendo cotação na bolsa. Sobre Sim, doping. Eu fui no... A pergunta é a seguinte, muito divulgado no meio olímpico, né? Nas Olimpíadas, em campeonatos mundiais de futebol. A Rússia agora recentemente esteve no meio de um escândalo global, um mega escândalo. Dentro das Paralimpíadas nós temos este problema? Temos também. Hoje eu sou um atleta que eu brinco que sou vigiado, é um Big Brother. Eu preciso sempre estar informando onde eu vou estar, o que eu vou fazer, e é bem rigoroso. Deixa eu fazer um pedido para você. Claro. Eu acho que essa explicação vai ser um pouco longa. Vai. Então, vai ser um pouco longa, então eu vou pedir um tempinho para você que nós temos que ir para o intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tá certo. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje um papo muito gostoso, muito alegre com Daniel Dias, que é atleta paralímpico. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a possibilidade de doping no meio paralímpico. E o Daniel estava começando a explicar para a gente a atuação dele dentro desse meio, dentro desse problema que envolve praticamente o esporte do mundo inteiro. Como eu estava falando, hoje eu preciso preencher uma planilha, se a gente pode dizer assim, dizendo onde eu vou estar, onde eu treino, o que eu faço no meu dia a dia. Um exemplo, se eu treino de manhã, faço academia, treino à tarde, onde que eu vou dormir. Então é bem rigoroso isso, é um sistema da UADA, que é internacional, é o antidoping, e eu fico feliz de fazer parte disso, porque realmente o lema disso é jogo limpo. Eu acho que é isso que a gente tem que passar, temos que ser bons exemplos. O esporte ele tem que ter atletas que são bons exemplos e ter essa questão do doping para a gente é muito bom. E é engraçado porque às vezes as pessoas acham que por ser o esporte paralímpico não existe isso, né? Você faz o que você quiser para ter resultado e não é. O esporte paralímpico é de alto rendimento, existe também o controle de doping e a gente precisa sempre estar de olho nisso. Mas esse monitoramento que você sofre aí entre os treinamentos, natação, ginástica, academia e tudo mais, todos os outros atletas também passam por esse monitoramento?
É só o seu caso para dar exemplo? Não, tem muitos atletas que são, mas também tem alguns que não são. É claro que a gente entende que para ter o controle de todos é difícil, mas que nem se você vai para uma competição, seja ele um brasileiro ou seja ele um mundial, um Parapan, uma Paralimpíada, existe o controle de doping na competição. Então qualquer atleta está sujeito a passar por isso. Eu sou um atleta... É feito aquele teste depois? É feito depois da prova, ou até mesmo antes da prova, durante os jogos. Se é uma semana de jogos, qualquer atleta que está ali representando o seu país, ele pode ser chamado para fazer o controle de doping. Já aconteceu de pegarem para-atletas no doping? Já teve casos. A Rússia mesmo no Paralímpico também foi suspensa, não foi só no esporte olímpico. E tem alguns casos, claro que não tanto quanto a gente está vendo aí no esporte olímpico, mas existe também. Ora, eu fiquei olhando uns tempos desse atrás sobre os medicamentos, sobre o que se pega no sangue ou na urina do atleta quando faz esse tipo de exame. Aí a pessoa fala assim, ele estava treinando drogado. Mas não é cocaína, não é maconha, não é nada disso. Exato. Né? São remédios que têm alguns elementos ali que dá uma melhoria na performance, que dá uma agitação maior no corpo, ou que dá um amortecimento maior no corpo. Isso daí tudo vocês recebem a relação de todos os remédios que não podem tomar. Todo ano sai uma lista do que pode, do que não pode, o que é proibido, quais as substâncias que são proibidas. E é responsabilidade do atleta. Então vamos lá, vamos entrar mais a miúde nesse negócio. Se você tem um problema físico, você está com uma doença qualquer, uma dor no rim, uma dor no fígado, sei lá o que diabo que é, e o médico fala assim, olha, este remédio você tem que tomar, e ali na fórmula dele tem alguma coisa proibida, o que você faz? Não toma. Não toma. Vai ter que ir parvinha. Você vai ter que achar ter que ir lá no Xingu, lá falar com o índio. Na verdade, você vai entrar em contato com um médico de confiança. A gente normalmente tem um médico que atende o Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí vamos achar alguma saída, algum remédio que possa substituir essa substância que te é proibida. Vou te dar um exemplo simples. Um tempo eu caí, cortei a cabeça e aí foi me dar anestesia. Tá? Qual a anestesia que você vai me dar? Eu preciso saber o que é. E aí, se não tem caso, se você precisa tomar aquilo, você vai precisar fazer um documento, o médico vai precisar assinar, porque não tinha outra saída, era um risco de morrer, um exemplo. Se você não faz isso, você vai chegar a óbito e aí não tem o que fazer. Não pode tomar anestesia. Dependendo da substância. Você me fez lembrar os tempos antigos, o cara enfiava a garrafa de vodka na boca do cara, fazer ele tomar para a verdade é que você tem que tomar muito cuidado, seja eles um remédio para gripe, uma coisa que é simples, vou tomar um remédio para gripe, seja ele um remédio para dor de cabeça, coisas que são simples, que talvez tenha uma substância que você não possa. Mas hoje o atleta ele já sabe o que ele pode tomar, o que não pode. Agora, vem cá, você já é um atleta reconhecido, tá, condecorado, decorado, medalhado, tá, tudo. Então você tem uma equipe por trás. Você tem um médico, você tem o pessoal que te acompanha e tudo mais. Mas vamos pegar aquele que está começando, que de repente ele deu uma acelerada esse ano aqui e ele vai participar da Paralimpíada, ele vai participar de um campeonato mundial, seja de atletismo, seja de natação, mas ele não tem essa equipe que você tem, ele não tem essas informações que você tem. Pode acontecer de repente ele cair como bobo, sim, um médico receitar um remédio, ele tomou e... Pode acontecer isso? Não deve acontecer. O atleta não deve ser um bobo nesse caso. Eu entendo, mas realmente, como eu falei, é responsabilidade do atleta. Ele tem que saber o que ele está ingerindo, ele tem que saber por que ele está tomando aquilo, o que tem, quais as substâncias que tem. E hoje o atleta ele é bem instruído. Então, eu tenho, claro, toda a minha equipe, mas também você encontra. Se você entrar na ABCD, que é o controle de doping do Brasil, existe lá a relação no site. Lá. Se você entrar no site, existe a relação do que essas substâncias são proibidas. É responsabilidade do atleta. Por mais que a minha equipe fale, você pode tomar isso aqui. Se eu você achar, vai ler a fórmula. Exatamente. E você tem lá os elementos químicos que não podem entrar. É responsabilidade do atleta. O atleta ele tem que saber. Daniel, é aquele caso, né? Se os para-atletas sofrem que nem louco para chegar numa Paralimpíada, para chegar num Parapan, para chegar num campeonato mundial, seja de natação, de atletismo, e ele tem a relação do que ele não pode tomar, loucura entrar nessa, né? Exato.
Loucura, né? É jogo limpo. Eu acho que você tem que se dedicar, você tem que treinar muito. A gente sabe que não é fácil você chegar, mas você ter essa consciência Você tem que cumprir a regra do jogo. Exato, exato. Não tem jeito. O jogo é jogado e temos que jogar limpo. Não é que nem cassino que passa a carta para o guarda-mesa. Não. Tem que cumprir a regra. Eu ainda penso que valor isso teria para você, né? Poxa, eu sei o quanto eu me dedico nos treinamentos diariamente para poder chegar e poder ter aquela medalha, olhar para ela e valeu a pena. Todo santo dia na piscina? Valeu a pena. Só de segunda a sexta só. Só de segunda a sexta? Tá bom. Tira uma folga no fim de semana e vai para a praia nadar um pouquinho. Nadar um pouco. Ou vai para casa de algum amigo no campo. Onde tem piscina. Boa. Isso é legal. Escuta, eu li a seu respeito e todo mundo fala de uma coisa muito importante em você. Coisa que não deu para perceber até agora. A simpatia. Você ri pouco. Só um pouco só. Eu gosto disso. Muito bom. Olha, essa daqui foi a melhor que eu vi no perfil dele. Ele é simpático. Foi ótima. E aí, por causa de tudo isso, diziam que você era chamado de Michael Phelps das Paralimpíadas, né? Eu diria que deram muita bola pro rapaz. Também, né? Deram muita bola pro rapaz. Eu acho que o Michael Phelps deveria ser chamado de Daniel Dias das Olimpíadas. Boa. Vamos sugerir isso. Que isso, inclusive ri um pouco mais. Precisa, é verdade, faz bem. Você tem que mudar o slogan lá. Ele que tem que chamar Daniel Dias e não o contrário. Tem mania de diminuir o brasileiro, certo? Ô Daniel, você tem também um instituto. Sim. Fala um pouquinho sobre o instituto. Hoje a gente tem eu trabalho com o Instituto Daniel Dias. A gente está no começo. Quando a gente quis abrir o instituto, na verdade, é porque a gente quis dar oportunidade. A dificuldade que eu tive no começo, de que eu brinco que eu tinha o patrocínio, meu pai que bancava as coisas, como as coisas eram mais difíceis. E o Instituto é justamente a gente dar essa oportunidade para crianças que queiram começar no esporte paralímpico, que queiram ingressar no esporte paralímpico. Então foi esse intuito do começo do Instituto, a gente está batalhando aí para conseguir dar continuidade nesse trabalho. E eu fico feliz sempre de ajudar o próximo e espero que o Instituto aí um dia possa ser uma referência no Brasil. Está em São Paulo? Bragança Paulista, que é onde a gente mora atualmente. Bragança Paulista. E quantas crianças você está recebendo lá atualmente? Eu acredito que hoje chega a 30 atletas, não vou nem dizer atletas, chegam a 30 crianças ali que querem... Todas com alguma deficiência? Todas têm alguma deficiência. A gente aí tem alguns nomes que são muito fortes, que já estão até em seleção, representam o país em algumas competições internacionais, mas também temos crianças aí a nível nacional muito bom. E também temos crianças que estão começando e estão aprendendo a nadar, inclusive se quiser fazer parte disso, é um convidado nosso para aprender a nadar. Pode levar umas 3 câmeras de ar de caminhão? Claro, a gente... uma para a cabeça, o tronco para os membros. E eu morro de medo de água ainda por cima. Não faz isso não. Porque é exatamente isso, eu caio na água e afundo, né? Então, isso aí dá medo, não dá? Dá. Então, é isso aí, acontece. Estou fora do seu instituto. E outra que é para criança também. Embora eu tenha passado só um pouquinho da questão da adolescência, mas estou fora. Pouca coisa, né? Fora. E lá no seu instituto, é só natação? Ou tem algum outro tipo de esporte? A gente sonha, claro, em ter mais modalidades. Mas por levar meu nome, a gente quis começar aí com a natação. Mas a gente quer sim atletismo, quer outras modalidades que a gente possa agregar e somar. Nem todo mundo quer nadar e sabe nadar. Alguns gostam de atletismo, judô e tantas outras modalidades que existem no movimento paralímpico. Quando aparecem essas crianças que querem outras modalidades, que não se dá bem com a natação, no caso você pode encaminhar para outras academias, a gente procura indicar. Você deve conhecer tudo, né? Indica o próprio Comitê Paralímpico para vir conhecer o Centro Paralímpico, que é aqui em São Paulo. Então sempre a gente tenta indicar de alguma maneira, porque eu entendo a importância do esporte, a ferramenta esporte, ela vai ajudar muito a criança. Nossa, sempre foi. Sim. Se você quiser conversar com o Daniel Dias um pouquinho, conhecer um pouco mais da vida dele, você pode entrar no site danieldias.esp.br.
Lá você vai encontrar muita coisa, vai descobrir muitas outras medalhas que estão embaixo ali, que esconderam, né? Que não lembra. Vai encontrar tudo lá no site do Daniel Dias, conhecer um pouco o instituto dele, saber se você pode dar uma chegada lá e colaborar de alguma forma. Recebe colaborador, por exemplo, se a pessoa quiser ser um voluntário Claro. lá? É sempre bem-vindo. Ajuda é sempre bem-vinda, a gente precisa disso, a gente quer isso. E obrigado por essa oportunidade de poder falar do Instituto um pouco também, né? Então você é nosso muito convidado. importante, nós estamos aqui oferecendo oportunidade para os próximos Daniel Dias aí, daqui 10, 15 anos. Sim, sim. E às vezes tem muita gente que está nos acompanhando e tem essa vontade, não sabe como ajudar, então nos procure e entre em contato com a gente. A gente vai te ajudar a te ajudar. Só para a gente encerrar, qual é o próximo campeonato? É campeonato mundial, Paralimpíada, Esse ano a gente tem o Pampac, que vai ser na Austrália, vai ser em agosto. E aí, o próximo ano, a gente tem Mundial e Parapan. E aí, 2020 é os Jogos Paralímpicos em Tóquio. Tá bom. Quantas medalhas, mais uns 15? Para a gente chegar nas 250, você falou, falta bastante, né? Gente, eu conversei com o Daniel Dias, uma simpatia, atleta paralímpico, com uma tonelada de medalha aí para carregar. Não dá para trazer aqui, certo? Senão ia entupir a mesa. Obrigado por você ter vindo aqui falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado por nos dar essa abertura de falar do esporte paralímpico, do Instituto Daniel Dias, agradeço realmente. Eu espero que você volte aqui para a gente falar das próximas. Sim, vamos marcar isso. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.